Deputados aprovam projetos que beneficiam empresas e proprietários de imóveis. Secretário da Educação garante a deputados que aulas presenciais retornam no dia 18 de fevereiro. E a Assembleia lança Fórum Parlamentar de Consórcios Intermunicipais Públicos. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro, e o Redação TVAL já está no ar. Boa noite. Os deputados aprovaram em plenário projetos que beneficiam as empresas catarinenses com parcelamento de débitos fiscais e com flexibilização de regras para o transporte rodoviário intermunicipal. Confira na reportagem. A pandemia de Covid-19 provocou dificuldades financeiras para grande parte da população. Muitas empresas enfrentam queda no faturamento e cidadãos perderam emprego e renda. Para auxiliar os catarinenses, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais. O projeto, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro e assinado pelos líderes dos partidos, recebeu emenda substitutiva global e beneficia os contribuintes com débitos com vencimento até 30 de setembro deste ano, que vão poder aderir ao programa e optar por parcelamento da dívida de ICMS, de ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, de IPVA, PRODEC, que é o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, e da chamada Substituição Tributária, AST. No caso do ITCMD e do IPVA, os contribuintes poderão optar pelo parcelamento em até 48 prestações. Já os contribuintes que parcelarem o ICMS, a AST e o PRODEC poderão liquidar a dívida em até 120 prestações mensais. A adesão ao programa deve ser feita até 30 de abril do ano que vem por meio eletrônico, no site da Secretaria de Estado da Fazenda. As empresas de transporte rodoviário intermunicipal também foram beneficiadas com um projeto de lei de autoria dos deputados Coronel Mocelin e Gerry Comper. A matéria retira a obrigação dessas empresas de comprovarem a propriedade das quantidades mínimas e idades máximas dos ônibus para obter registro. A intenção é evitar que só as grandes empresas possam explorar a prestação desse serviço. O projeto recebeu emenda substitutiva global e prevê que, para garantir a segurança do passageiro, os veículos com idade superior a 15 anos deverão passar por inspeção veicular anual. Os dois projetos seguem agora para a sanção do governador. Outros projetos de lei aprovados em plenário beneficiam proprietários de imóveis rurais e urbanos. O Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado também sofreu alterações. Os parlamentares aprovaram na sessão desta terça-feira, dia 15 de dezembro, um projeto de lei de autoria do deputado Gerry Comper que dispensa as pequenas propriedades rurais de Santa Catarina do pagamento de outorga pelo uso de recursos hídricos. De acordo com o deputado, a taxa representa pouca arrecadação para o Estado e onera muito o pequeno agricultor, sem contar que o produtor protege as nascentes e mananciais de água da propriedade sem receber nada por isso. Outro projeto aprovado diminui pela metade as faixas de domínio nas rodovias de responsabilidade do governo do estado, nas parcelas de zonas urbanas municipais com adensamento residencial ou empresarial que tenha sido consolidado até 1º de maio de 2017. É que essas faixas de domínio fazem parte do patrimônio estadual e os proprietários das edificações que já existiam no local não conseguem ou têm grande dificuldade para conseguir o alvará municipal de habite-se. Hoje, a distância perpendicular dessas faixas a partir do eixo das rodovias é de 15 metros, passaria para 7,5 metros. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal, um projeto do deputado Altair Silva, que também trata das faixas de domínio, foi apensado a matéria que segue agora para a sanção do governador.
Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo para substituir os antigos órgãos regionais que integravam o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, que agora passa a contar com coordenadorias regionais de proteção e colegiados dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil. E antes da sessão ordinária desta terça-feira, os deputados promoveram uma sessão especial para discutir o ano letivo de 2021 com aulas presenciais na rede pública, estadual e privada. O secretário de Estado da Educação, Natalino Ghioni, participou do encontro por videoconferência. O secretário de Estado da Educação, Natalino Ghioni, confirmou que o retorno às aulas presenciais na rede estadual de ensino deve acontecer no dia 18 de fevereiro do ano que vem. A informação foi dada durante sessão especial, realizada pela Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Bruno Souza. Segundo o secretário, o retorno deverá ser feito com um distanciamento social mínimo de 1,5 metro entre os alunos, além de cuidados como o uso de máscara e álcool gel. Segundo o secretário, a quantidade de alunos no retorno dependerá da capacidade de cada escola, que poderá fazer a alternância entre os estudantes. No caso de uma escola que precisará, para dar conta desse distanciamento entre os estudantes, dividir a turma em 2 grupos, é isso mesmo. Então, o primeiro grupo vem uma semana, participa das atividades na sala de aula, e o outro grupo, nesse período, fica participando das atividades não presenciais. O secretário da Educação confirmou que os 28 mil estudantes da rede estadual de ensino, que fazem parte do grupo de risco, poderão acompanhar as aulas remotamente e informou que o Estado está concluindo a contratação de um serviço de internet para todos os alunos e professores. O Ghioni também foi questionado pelos deputados sobre o que será feito em relação aos 9 mil professores que também estão no grupo de risco para a Covid-19. Nós, claro, antevemos a necessidade de contratarmos mais professores. Nós temos aí o chamamento de 804 professores que estão sendo chamados, para o quadro de efetivos, e na organização das turmas, então, após a enturmação, nós vamos conhecer a necessidade de chamamento de mais profissionais, e aí o faremos na forma de ACTs. Outro questionamento feito ao secretário da Educação foi quanto à situação das várias escolas estaduais que ainda precisam de reformas, mesmo com recursos disponíveis. Qual é a solução que a Secretaria está dando isso? Inclusive, como eu digo, o recurso disponível, as emendas parlamentares disponíveis e as obras, as reformas não sendo executadas, secretário. Esse é um ponto que nós temos tratado no âmbito do governo. O senhor sabe que a Secretaria da Educação não tem engenheiros no seu quadro e que hoje todos os engenheiros do governo estão lotados na Secretaria da Infraestrutura. E todo o processo nosso, para uma boa contratação, para um bom investimento do recurso público, para termos um ritmo bom no processo de execução, passa obrigatoriamente pelos engenheiros. Os engenheiros são os responsáveis, desde o levantamento inicial, depois na contratação, na fiscalização da obra, nas medições para pagamento, tudo, absolutamente tudo passa pelo papel dos engenheiros. E esse tem sido um ponto, nós já discutimos com alguns deputados, algumas deputadas, temos apresentado isso, estamos discutindo isso no âmbito do governo, porque o fato de a Secretaria da Educação não ter os engenheiros, não ter um quadro de engenheiros ligados diretamente à pasta, é que culmina com esse ponto que o senhor aponta, que a gente acaba não conseguindo dar uma velocidade maior em termos de obras de infraestrutura, e é uma necessidade muito grande que temos em todas as regiões do Estado. E a seguir, a Assembleia Legislativa lança Fórum Parlamentar de Consórcios Intermunicipais Públicos. A gente volta depois do intervalo. Você sabia que atitudes simples podem proteger você e sua família da Covid-19? Lave as mãos com frequência até a altura dos punhos com água e sabão. Se não puder, higienize com álcool gel 70%. Manter as mãos limpas é fundamental quando você está fora de casa, no trabalho, fazendo compras ou usando o transporte público.
E é ainda mais importante se você tocar superfícies ou objetos de uso compartilhado, como corrimão, maçaneta ou botão do elevador. Não toque nos olhos, nariz, boca ou as máscaras de proteção antes de limpar as mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não esqueça de higienizar o telefone celular, chaves, brinquedos das crianças e outros objetos usados com frequência. Cuide do seu sono e mantenha uma alimentação saudável. Assembleia Legislativa no combate ao coronavírus. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. A Assembleia lançou nesta manhã o Fórum Parlamentar de Consórcios Intermunicipais Públicos. O colegiado terá como meta unir os deputados estaduais e demais representantes do poder público na proposição e apoio a projetos e ações integradas entre os municípios catarinenses. A iniciativa é uma proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira, que também coordena o fórum. O parlamentar reforça que o objetivo do colegiado é proporcionar um espaço para que os representantes possam debater junto com os deputados, prefeitos e sociedade civil a construção de projetos que incentivem os gestores municipais a participarem de consórcios públicos e também o compartilhamento de casos de sucesso nas suas regiões. Estes consórcios, eles são concretamente uma alternativa de fortalecimento e, ao mesmo tempo, também integração dos governos locais a partir da colaboração recíproca para a viabilização de convergências que rompem o isolamento dos nossos municípios. Os consórcios intermunicipais são parcerias entre cidades que têm como foco a melhoria dos serviços públicos prestados à população em diversas áreas, como saneamento, infraestrutura e saúde. Ao todo, segundo informações do site da Federação Catarinense de Municípios, o estado possui 39 consórcios intermunicipais. O presidente da FECAM, Paulo Reis, destacou a importância da instalação do fórum. A gente entende que a associação tem uma finalidade dos municípios, as constituídas em Santa Catarina, que é do assessoramento, do suporte contábil, jurídico, técnico para as prefeituras, mas que os consórcios têm a finalidade de prestar serviços para as prefeituras. E aí é que surgiram os consórcios justamente porque as associações de municípios não poderiam prestar esses serviços para as prefeituras. Durante o lançamento da iniciativa, realizado em formato virtual, chefes do Executivo de municípios do Estado apresentaram suas expectativas. Quero parabenizar por essa iniciativa e dizer que talvez uma das grandes dificuldades que nós temos, e nós estamos aqui, estamos representando entes públicos, é nós termos a consciência do que é isso. Se nós não conseguimos, se nós defendemos o público, é algo coletivo, não é particular. E a questão de consórcios é nós conseguirmos trabalhar em conjunto para conseguirmos enfrentar problemas que são comuns a todos. Que a Assembleia, que a LESC, que esse fórum possa ajudar a cobrar e possa ajudar a estar presente junto aos municípios, junto aos consórcios, para que a gente possa melhorar ainda mais e que a gente possa não só aportar recursos de emendas, mas possa exigir junto ao governo do Estado para que suas responsabilidades sejam cumpridas. Para o presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Vitor Borges, a criação desse espaço é oportuna para o enfrentamento da tensão entre estados e nação. Do ponto de vista pragmático, quando um prefeito procura participar de um consórcio, ele procura solução e alternativa para a sua gestão pública, para a sua administração. E exatamente esse espaço regional de representatividade dos municípios e de igualdade, inclusive participativa, porque na Assembleia
Um município que tem 500 mil habitantes tem um voto. E um município que tem 800 habitantes tem também um voto. É que a democracia se fortalece. Ao final da instalação, ficaram definidos os planos do Fórum Parlamentar de Consórcios Públicos. Inicialmente, será realizado um levantamento junto a todos os consórcios de Santa Catarina sobre os principais desafios a serem superados e, a partir disso, será elaborado um planejamento estratégico para as demandas apresentadas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta manhã inúmeros projetos de lei. Mas, além das matérias deliberadas, os deputados fizeram uma avaliação dos 2 anos de gestão do atual colegiado. Na reunião de número 72, os deputados deliberaram o projeto de lei que permite que empresas endividadas com o poder público possam refinanciar as pendências financeiras. Também passou o PL que obriga repartições públicas a exibirem obras de artes de artistas catarinenses. A ideia é difundir o trabalho desses profissionais no Estado. As peças devem estar expostas no hall dos edifícios. O colegiado admitiu ainda o projeto de lei que visa reconhecer a atividade de ciclismo de montanhas e trilhas. A intenção da proposta é proporcionar a regulação da atividade em Santa Catarina. Os deputados também derrubaram o veto do governo referente ao projeto de lei que institui a Política Estadual do Imigrante, que exige uma atenção diferenciada ao grupo. A proposta prevê atendimento especializado aos estrangeiros que escolheram o estado para viver. Outro projeto discutido é sobre a alteração da lei estadual que exige que empresas de transporte público intermunicipal apresentem a idade dos veículos que farão o transporte dos passageiros. Os deputados entenderam que não há mais necessidade dessa obrigatoriedade e admitiram a tramitação da matéria. Que houveram também acréscimo de fiscalização e de inspeção, né? Antigamente não existiam tantas entidades credenciadas, então eles têm que apresentar a condição de trafegabilidade mediante a apresentação de laudo técnico certificado de inspeção veicular emitido por entidade credenciada com periodicidade semestral, né? E os ônibus novos anual. Então, em 6 meses, os ônibus têm que ir até uma inspeção e fazer efetivamente que olha todos os itens de segurança. A norma da idade média dos veículos que são colocados à disposição do transporte público de passageiro intermunicipal sempre teve esse objetivo, manter a frota atualizada e jovem. Os parlamentares também admitiram a tramitação do projeto de lei que exige a divulgação sobre campanhas contra a pedofilia em apresentações de cinemas, ao final de cada exibição. Foi admitida ainda a tramitação do PL que incentiva municípios que têm potencial turístico. A matéria estabelece regras para a definição de municípios de interesse turísticos, como a oferta de opções de atividades e lazer, também a infraestrutura para os visitantes, por exemplo. A pesca em áreas continentais também foi deliberada. Deputados trataram da atividade em período de escassez de chuva. Durante a discussão, o projeto foi apensado à política estadual de pesca. Os parlamentares rejeitaram ainda o veto do governo ao projeto de lei que aumenta de 10% para 30% o repasse de recursos do IPVA para a recuperação da malha viária estadual, em Santa Catarina. Também foi acatada a matéria que veda o uso de materiais que possam estimular maus tratos a animais em escolas públicas ou privadas. O projeto, então, ele pretende vedar a apologia a maus tratos com animais e materiais utilizados nas nossas redes de ensino, públicas e privadas, importante dizer. E eu entendo que a matéria, primeiro, é atinente à proteção à fauna, da qual o nosso Estado possui competência para legislar e, naturalmente, nós também, como parlamentares. A CCJ admitiu ainda a proposta que obriga a destinação de recursos arrecadados pela Celesc com juros e dividendos para programa como Energia, Saúde e Inclusão Social. Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador sobre uma política pública intitulada Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. A ideia é que essas pessoas possam contar com o apoio de médicos legistas para a obtenção de provas para o andamento do processo. A CCJ também deliberou a proposta que dá autonomia aos municípios para fazer licenciamento ambiental, visando a supressão e manejo da vegetação. Outra matéria que passou é a que regulamenta a faixa de domínio em áreas próximas a rodovias. O PL busca amparo nas regras propostas por lei federal e visa permitir que os imóveis, hoje irregulares, possam ter documentação. Esse projeto praticamente ajuda a legalizar aquelas áreas já
já consolidadas nas comunidades, no interior e também nos perímetros urbanos por onde passam as rodovias ASC, e que aquelas construções não conseguem ser legalizadas porque a lei não permite, sendo área não edificante. Com a redução de 5 metros, a grande maioria desses locais que estão lá, casas construídas há 50, 60 anos, igrejas, pavilhões e comunidades, poderão assim ser legalizados. Antes de encerrar, o presidente da comissão fez uma avaliação da atividade parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça e apresentou um relatório do volume de matérias distribuídas ao longo dos 2 anos de gestão. Nas mais de 70 reuniões realizadas, foram cerca de 130 matérias deliberadas por cada deputado relator, o que demonstra o volume de trabalho executado no período de gestão que encerra nesta quarta-feira. Também se reuniu hoje a Comissão de Direitos Humanos. Entre as matérias aprovadas está a que veta o uso de recursos públicos para a contratação de artistas que incentivem a violência, homofobia ou racismo. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto do deputado Fernando Krellin, com emenda substitutiva global do deputado Ivan Nats e emenda modificativa da deputada Ana Campagnolo, que veda o uso de recursos públicos para a contratação de artistas que em suas músicas, coreografias e danças incitem a violência, desvalorizem ou exponham qualquer pessoa a situações de constrangimento ou ainda que contenham manifestação de homofobia ou discriminação racial. A matéria está pronta para ir a plenário. Já a Comissão de Proteção Civil aprovou o projeto que altera artigos da lei que dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é adequar essa lei à reforma administrativa do Estado. A Comissão de Proteção Civil realizou reunião nesta terça-feira, dia 15 de dezembro. Um dos projetos relatados foi o de autoria do Governo do Estado, que altera a lei que dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Com a reforma administrativa promulgada pela Lei Complementar 741, de 2019, se faz necessário adequar a Lei 15.953, de 2013, visando o bom funcionamento do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Dentre as alterações, destaca-se a substituição dos órgãos regionais da estrutura do CIEPDEC, que eram exercidos pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, pelas Coordenadorias Regionais de Proteção, COREDEC, e colegiados dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil. Finalmente, ressalta-se o pedido de tramitação em caráter de urgência devido à situação de calamidade em razão da pandemia do Covid-19. Também foi aprovado o projeto de lei que proíbe a utilização de contêineres que contenham em sua estrutura polímero de poliuretano e que sejam utilizados para a construção de casas, alojamentos, refeitórios, estabelecimentos de saúde, de ensino, para armazenar alimentos ou finalidades comerciais, já que o polímero de poliuretano é altamente inflamável. Para evitar acidentes, como ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, onde a utilização indevida dos contêineres no centro de treinamento do Flamengo teve a tragédia de queima dos contêineres, com morte de inocentes porque utilizavam isolantes térmicos não aprovados pelo Inmetro e a ABNT, já que na sua composição não continham retardantes de chama autoextinguíveis que não propagam fogo e reduzem a emissão de fumaças. As propostas aprovadas agora seguem para votação em plenário. E o Redação TVAL termina aqui, mas você pode conferir outras notícias na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.